No coração da África, onde a natureza parece indomável e os segredos estão escondidos sob um dossel infinito de árvores, encontra-se o Congo. O que faz do Congo um lugar tão único? Que criaturas chamam esta vasta selva de lar? E que desafios enfrentam a cada dia nesta luta constante pela vida? Das vastas selvas às savanas, o ciclo da vida mantém-se vibrante e repleto de desafios constantes. Com sua postura elegante e sua agilidade característica, os antílopes movem-se como sombras velozes entre a vegetação. Suas patas longas e esbeltas não apenas os tornam corredores natos, mas também são sua maior defesa contra os predadores que espreitam em cada canto. Leões, hienas e guepardos fixam seu olhar neles, mas os antílopes contam com algo mais do que velocidade. Uma combinação de acuidade, estratégia, em alguns casos, chifres afiados que podem usar para se defender. Os antílopes costumam se organizar em grupos, o que lhes permite manter um olhar atento ao seu entorno. Cada membro tem um papel crucial. Enquanto alguns pastam, outros escaneiam o horizonte em busca de qualquer sinal de perigo. Esse comportamento não só aumenta as chances de sobrevivência, mas também destaca a importância da comunidade em um habitat tão hostil como a savana. No ar quente e seco do dia, um grupo de antílopes para sob a sombra de uma árvore solitária. Suas orelhas giram como radares, atentos a qualquer ruído na grama alta. Eles não podem se dar ao luxo de baixar a guarda, pois um segundo de descuido pode ser fatal. Os predadores costumam espreitar silenciosamente, esperando o momento perfeito para atacar. No entanto, os antílopes têm um dom especial. Sua capacidade de reação é quase instantânea. Com uma explosão de energia, eles podem alcançar velocidades impressionantes, deixando para trás até mesmo os caçadores mais ferozes. Mas os antílopes não são apenas presas que escapam com destreza, também são peças-chave no ciclo da vida. Ao se alimentar de ervas e plantas baixas, contribuem para manter a vegetação controlada e permitem que as savanas mantenham seu equilíbrio natural. Sua dieta, composta principalmente de pastos e brotos jovens, evita que a vegetação cresça de forma descontrolada e proporciona espaço para outras espécies que também dependem do solo fértil. Além disso, as sementes que consomem são dispersadas em seus excrementos, o que ajuda a regenerar o solo. Este simples ato tem um impacto duradouro no ecossistema, pois fomenta o crescimento de novas plantas que alimentam outras espécies. É um exemplo perfeito de como cada criatura, por menor que pareça, desempenha um papel vital no equilíbrio da natureza. Os antílopes também enfrentam desafios climáticos únicos no Congo. Durante a estação seca, quando o calor é escaldante e as fontes de água são escassas, eles devem se adaptar para sobreviver. Sua dieta muda ligeiramente, buscando plantas mais resistentes que ainda contenham algo de umidade. Eles também aproveitam as primeiras chuvas com ansiedade, movendo-se rapidamente para áreas onde o verde começa a reaparecer. Na estação das chuvas, as savanas se transformam em um mar de verde exuberante. É quando os antílopes prosperam, com abundância de alimento e água. Este período também marca o início da temporada de reprodução. As fêmeas geralmente dão à luz a filhotes que, desde o primeiro momento, devem aprender a caminhar e se manter perto de suas mães. Os predadores não perdem a oportunidade de caçar os mais jovens, mas as mães costumam defender seus filhotes com ferocidade, utilizando sua agilidade, às vezes, os chifres. Embora os antílopes enfrentem desafios constantes, desde predadores até mudanças em seu habitat, continuam sendo um símbolo de resiliência e adaptabilidade. Ao longo dos anos, sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes e superar obstáculos os manteve como residentes essenciais das savanas africanas.
No entanto, essa espécie também enfrenta ameaças de origem humana. A expansão da agricultura, a caça furtiva e a perda de habitats reduziram significativamente as áreas onde podem se mover livremente. Apesar disso, esforços de conservação em muitas partes da África começaram a lhes dar um alívio. Organizações locais e internacionais trabalham para proteger tanto os antílopes quanto o seu ambiente, garantindo que essas magníficas criaturas continuem desempenhando seu papel no ecossistema. No fundo das selvas densas e frias que se elevam pelas montanhas da África Central, habita uma das criaturas mais impressionantes e majestosas do planeta, o gorila da montanha. De pelagem escura e olhos cheios de inteligência, os gorilas da montanha se movem com uma combinação única de força bruta e delicadeza surpreendente. Embora sejam os primatas mais grandes do mundo, há uma serenidade quase mística em seu comportamento, uma calma que contrasta com seu físico imponente. Os gorilas da montanha são especialistas em sobreviver em um ambiente único. Diferente de outros primatas que preferem climas mais quentes e úmidos, esses gigantes fizeram das frias e densas selvas montanhosas o seu lar. Vivem em altitudes que variam entre 2.000 e 4.000 metros acima do nível do mar, onde as temperaturas podem cair abruptamente. Seu espesso pelagem, mais densa do que a de outras espécies de gorilas, é uma adaptação crucial para resistir ao frio. As montanhas estão frequentemente cobertas de névoa, e a umidade pode ser implacável, mas os gorilas da montanha parecem se mover com facilidade por esse ambiente hostil, alimentando-se das folhas, caules e raízes que encontram em abundância. A vegetação dessas altitudes é sua fonte de sustento, mas também um desafio. Muitas das plantas que consomem são fibrosas e difíceis de digerir, o que obriga esses animais a passar longas horas mastigando e processando sua comida. Sua dieta vegetariana, rica em folhas e frutas ocasionais, não só satisfaz suas necessidades nutricionais, mas também desempenha um papel vital na saúde do ecossistema ao dispersar sementes e podar a vegetação. Um dos aspectos mais fascinantes do gorila da montanha é sua complexa estrutura social. Eles vivem em grupos familiares conhecidos como trop, liderados por um macho dominante chamado silverback, devido à característica pelagem prateada que cobre suas costas. Este líder não apenas guia o grupo em busca de comida e abrigo, mas também o protege de qualquer ameaça externa. O vínculo entre os membros do grupo é profundo e comovente. As mães cuidam de seus filhotes com uma ternura transbordante, carregando-os em suas costas durante os primeiros anos de vida. Os jovens gorilas brincam e aprendem observando os adultos, enquanto o silverback atua como um guardião firme, mas compassivo. Em caso de perigo, ele enfrentará qualquer ameaça, seja um predador ou um rival que tente desafiar sua autoridade. A comunicação dentro do grupo é igualmente complexa. Através de uma mistura de vocalizações, gestos e expressões faciais, os gorilas da montanha transmitem emoções e mantêm a coesão social. Desde os grunhidos suaves que indicam tranquilidade até os golpes no peito que são uma demonstração de domínio,
cada som e movimento tem um propósito claro. O dia a dia de um gorila da montanha é marcado pela busca de alimento, o descanso e as interações sociais. Seus movimentos são lentos, mas constantes, percorrendo distâncias relativamente curtas enquanto exploram seu território. À noite, os membros do grupo constroem ninhos individuais com ramos e folhas, geralmente no chão, embora os mais jovens às vezes escolham descansar nas árvores. Esses ninhos são o testemunho de sua capacidade de adaptação, pois cada um é projetado para proporcionar conforto e isolamento térmico nas frias noites montanhosas. O crescimento de um filhote de gorila é um processo longo e cheio de aprendizado. Durante os primeiros anos, dependem completamente de suas mães, mas pouco a pouco começam a explorar seu ambiente sob o olhar atento dos adultos. Esse aprendizado inicial é crucial, pois ensina não apenas as habilidades necessárias para sobreviver, mas também a linguagem de sua comunidade. Apesar de sua força e tamanho, o gorila da montanha é uma espécie vulnerável. Sua população foi dizimada ao longo das décadas devido à perda de habitat, à caça furtiva e às doenças. A expansão agrícola e o corte ilegal de árvores reduziram drasticamente as áreas onde podem viver, forçando-os a competir por recursos em territórios cada vez menores. Além disso, as doenças humanas representam uma ameaça significativa para os gorilas da montanha. Devido à sua estreita relação genética com os humanos, eles são suscetíveis a muitas das mesmas doenças, que frequentemente têm consequências devastadoras para eles. No entanto, nem tudo está perdido. Nos últimos anos, os esforços de conservação alcançaram avanços importantes. Reservas naturais como o Parque Nacional dos Vulcões em Ruanda, o Parque Nacional Bwindi em Uganda e o Parque Nacional Virunga na República Democrática do Congo se tornaram refúgios vitais para esta espécie. Através de programas de ecoturismo responsável, muitas comunidades locais encontraram uma fonte de renda que depende diretamente da proteção dos gorilas. O gorila da montanha é mais do que um habitante das selvas africanas. É um símbolo de resistência, unidade e da beleza da vida selvagem. Seus profundos olhos parecem conter séculos de sabedoria, uma conexão com um mundo que, embora diferente do nosso, está intrinsecamente ligado ao futuro da humanidade. No eco das montanhas, o golpe de peito de um silverback ressoa como um lembrete de sua presença imponente, de sua luta diária para sobreviver e prosperar em um mundo que muda rapidamente. Sua história é uma lição sobre a necessidade de proteger o que ainda resta, de aprender a conviver com as maravilhas naturais em vez de destruí-las. Enquanto os gorilas da montanha continuarem habitando essas alturas, continuarão sendo guardiões silenciosos das selvas, um legado vivo da natureza africana e um lembrete do equilíbrio delicado que devemos preservar. No coração da África, onde a floresta tropical do Congo se encontra com vastas savanas e áreas de transição, o rugido do leão ressoa como uma proclamação de poder e domínio.
Embora muitas vezes associemos este icônico predador com as amplas pradarias da África Oriental, o leão também habita nas savanas e zonas de floresta aberta do Congo, onde exerce seu reinado em um ambiente cheio de desafios únicos. O ecossistema do Congo é extremamente diverso, e os leões habitam principalmente nas áreas mais abertas, como as savanas do sudoeste e as regiões de transição entre as florestas e as pradarias. Nessas zonas, compartilham seu território com uma rica variedade de espécies, desde grandes herbívoros até predadores concorrentes como hienas e leopardos. O território de um grupo de leões é vasto, dependendo da disponibilidade de água, presas e abrigo. No Congo, as áreas de transição oferecem-lhes uma vantagem estratégica. A vegetação proporciona esconderijos ideais para caçar suas presas, enquanto as pradarias abertas facilitam as perseguições rápidas. No entanto, este território não está isento de ameaças, e cada dia representa um desafio para manter seu domínio. Nas savanas do Congo, a caça é uma atividade de precisão que depende da cooperação e do trabalho em equipe. Embora o leão macho simbolize força e autoridade, são as leoas que lideram as caçadas. Essas fêmeas trabalham em equipe, utilizando estratégias elaboradas para capturar presas como antílopes, búfalos, por vezes, até javalis. A caçada começa com um planejamento silencioso. As leoas se movem com furtividade, aproveitando cada sombra e cada talo de grama para se aproximarem de seu alvo. Uma vez que identificam a presa mais vulnerável, seja um indivíduo doente ou jovem, sincronizam seus movimentos para bloquear as rotas de escape. A velocidade e a força são essenciais, mas o que realmente distingue as leoas é a sua capacidade de se coordenarem, o que lhes permite derrubar presas muito maiores que elas. Esta cooperação não só garante alimento para todo o grupo, como também fortalece os laços entre os seus membros. Embora os leões machos participem ocasionalmente na caça, seu papel principal é proteger o grupo. Nas savanas do Congo, onde a competição por recursos é intensa, os machos desempenham um papel crucial na defesa do território. Com seus rugidos profundos e sua juba imponente, marcam seu domínio e advertem possíveis rivais. As batalhas territoriais entre machos são intensas e muitas vezes determinam a estabilidade do grupo. Um macho dominante não só assegura sua posição como líder, como também garante a transmissão de seus genes ao acasalar com as fêmeas do grupo. Ao contrário de outros grandes felinos que são solitários, os leões destacam-se pela sua estrutura social. No Congo, um grupo típico é formado por várias fêmeas, seus filhotes e 1 ou 2 machos adultos. Esta organização não só proporciona segurança contra predadores externos, mas também facilita a criação dos filhotes. Os filhotes, nascidos após um período de gestação de cerca de 110 dias, dependem completamente das fêmeas durante suas primeiras semanas de vida. Durante esse tempo, permanecem escondidos na vegetação, longe dos perigos. Uma vez que são suficientemente fortes para se juntarem ao grupo, começam a aprender as habilidades essenciais para a sobrevivência, observando e brincando com os adultos. A solidariedade entre as fêmeas é essencial para o sucesso do grupo. As leoas geralmente são familiares entre si, o que reforça os laços de cooperação. Juntas, elas criam os filhotes, protegem-nos das ameaças e ensinam-nos a se integrar na dinâmica do grupo.
Apesar de sua posição como predadores de topo, os leões do Congo enfrentam inúmeros desafios. A competição com outros carnívoros, como as hienas, é constante. As hienas, conhecidas por seu comportamento oportunista, não hesitam em tentar roubar as presas recém-caçadas, o que frequentemente resulta em confrontos violentos. Além disso, a pressão humana representa uma ameaça significativa. A expansão da agricultura e o desmatamento reduziram os habitats naturais dos leões, forçando-os a competir por recursos cada vez mais escassos. Em algumas áreas, os leões são obrigados a caçar gado, o que gera conflitos com as comunidades locais. O leão não é apenas um símbolo de poder, mas também um regulador essencial do ecossistema. Ao caçar herbívoros como antílopes e búfalos, os leões ajudam a controlar suas populações, evitando que a superpopulação cause o esgotamento da vegetação. Este equilíbrio é crucial para manter a biodiversidade nas savanas do Congo. O rugido de um leão, que pode ser ouvido a vários quilômetros de distância, é uma declaração de poder e uma reafirmação de seu domínio nas savanas e áreas de transição do Congo. É um lembrete de seu papel como predador supremo e de sua conexão intrínseca com a terra que habita. Nos vastos e densos bosques do Congo, onde a luz mal atravessa a espessura das árvores, encontra-se um dos habitantes mais extraordinários do planeta, o elefante da floresta. Embora seja menor que seu primo das savanas abertas, este gigante evoluiu para se adaptar a um ambiente que exige agilidade, inteligência e uma conexão íntima com a natureza. O elefante da floresta é um verdadeiro símbolo do coração verde da África, desempenhando um papel crucial na biodiversidade e na saúde deste ecossistema único. À primeira vista, o elefante da floresta pode parecer mais compacto que seu parente da savana, mas essa característica é uma adaptação essencial para se mover através dos intrincados caminhos da floresta tropical. Com orelhas menores, que perdem menos calor no ambiente úmido, e presas mais retas, ideais para abrir caminho entre a vegetação densa, este elefante fez dos bosques do Congo seu lar perfeito. Seu tamanho reduzido não o torna menos impressionante. Na verdade, esta espécie mantém a presença majestosa que caracteriza todos os elefantes, com uma força que lhe permite derrubar pequenas árvores para acessar as folhas mais altas ou criar caminhos que outros animais utilizam. Como todos os elefantes, os da floresta vivem em grupos sociais liderados por uma matriarca, geralmente a fêmea mais experiente do grupo. A matriarca não só guia sua família através dos vastos territórios em busca de água e alimento, mas também é uma fonte de sabedoria, lembrando rotas seguras e locais-chave, mesmo durante épocas difíceis. Os grupos são geralmente formados por fêmeas e seus filhotes, enquanto os machos, ao atingir a maturidade, tendem a vagar sozinhos ou formar pequenas agrupações temporárias com outros machos. A comunicação entre os membros do grupo é constante, utilizando sons de baixa frequência que podem viajar longas distâncias, permitindo-lhes manter contato mesmo quando a densa floresta os separa fisicamente. O papel do elefante da floresta no ecossistema é insubstituível. Conhecido como o jardineiro da floresta, este animal contribui ativamente para a regeneração da floresta tropical. Ao alimentar-se de frutas, folhas, cascas e raízes, consome uma ampla variedade de plantas, muitas das quais dependem dele para dispersar suas sementes. Através de seus movimentos pela floresta, os elefantes transportam sementes a grandes distâncias em seus excrementos, facilitando a germinação em novas áreas. Isso não só assegura a diversidade da flora do Congo, como também permite que a floresta se regenere continuamente, mesmo após perturbações como tempestades ou a atividade humana.
Além disso, os caminhos que os elefantes criam ao mover-se através da floresta tornam-se rotas vitais para outras espécies, desde pequenos mamíferos até aves e répteis, que se beneficiam dos trilhos abertos por esses gigantes. Apesar da sua importância ecológica, os elefantes da floresta enfrentam numerosas ameaças. A caça furtiva, impulsionada pela demanda de marfim, devastou as populações desta espécie nos últimos anos. Suas presas mais retas e densas são especialmente cobiçadas, o que levou a um dramático declínio em seu número. Além disso, o desmatamento para a agricultura e mineração reduz o seu habitat natural, fragmentando as áreas de que precisam para sobreviver. Isso não só coloca os elefantes em risco, como também afeta o equilíbrio geral do ecossistema. A coexistência com as comunidades humanas também apresenta desafios. À medida que os elefantes buscam alimento, muitas vezes invadem campos agrícolas, o que gera conflitos com as pessoas que dependem dessas colheitas. Os elefantes são conhecidos por sua incrível inteligência e emoções complexas, e os elefantes da selva não são uma exceção. Essas criaturas formam laços profundos com os membros de seu grupo e já foi documentado que demonstram comportamentos de luto quando perdem um membro da família. Sua capacidade de resolver problemas e se adaptar a novas situações é um testemunho de sua evolução em um ambiente tão dinâmico quanto a floresta do Congo. A matriarca, em particular, desempenha um papel crucial na transmissão de conhecimentos, ensinando as gerações mais jovens como sobreviver em um ambiente repleto de desafios. Embora os esforços de conservação estejam em andamento, o futuro do elefante da selva continua incerto. Organizações locais e internacionais trabalham para proteger seu habitat e combater a caça furtiva, mas o sucesso depende de um equilíbrio delicado entre as necessidades humanas e as da natureza. A hiena. Este mamífero, muitas vezes envolto em mitos e preconceitos, é uma mestre da adaptação, com uma combinação de habilidades de caça e de necrófaga que lhe permitem sobreviver em um ambiente repleto de desafios. Mais do que um simples oportunista, a hiena é um pilar fundamental do ecossistema, mantendo o equilíbrio entre a vida e a morte, enquanto lida com sua fama de vilã na narrativa da vida selvagem. A hiena, particularmente amalhada, é conhecida por sua impressionante capacidade de se adaptar a uma ampla variedade de habitats. Desde as savanas arborizadas até as áreas mais abertas do Congo, este animal demonstra uma resiliência única diante de condições em constante mudança. Sua dieta é um reflexo dessa adaptabilidade. Embora frequentemente associadas à necrófagia, as hienas são, na verdade, caçadoras experientes, capazes de abater presas grandes, como antílopes, em grupos coordenados. Essa habilidade lhes permite não apenas sobreviver, mas também prosperar, mesmo em ecossistemas onde os recursos são limitados ou altamente disputados. Uma das características mais notáveis das hienas é sua estrutura social, dominada por fêmeas fortes e decididas. Os clãs de hienas são liderados por uma matriarca, que ocupa o posto mais alto em uma hierarquia estritamente definida.
Neste sistema, as fêmeas são maiores e mais agressivas do que os machos, o que lhes dá uma vantagem significativa nas interações sociais e na defesa do grupo. Os clãs podem ser formados por até 80 indivíduos, e dentro deles, as relações são baseadas em alianças e competição constante, um reflexo da complexidade social que caracteriza essas criaturas. Neste sistema, as fêmeas são maiores e mais agressivas do que os machos, o que lhes dá uma vantagem significativa nas interações sociais e na defesa do grupo. Os clãs podem ser formados por até 80 indivíduos, e dentro deles, as relações são baseadas em alianças e competição constante, um reflexo da complexidade social que caracteriza essas criaturas. A comunicação é vital para manter a coesão do grupo. As hienas utilizam uma ampla gama de vocalizações, desde risadas e grunhidos até chamadas de longo alcance, cada uma com um propósito específico. Essas interações não só facilitam a cooperação durante a caça, mas também reforçam os vínculos dentro do clã. Embora sejam necrófagas habilidosas, as hienas caçam ativamente mais de 50% de suas refeições, o que contradiz sua reputação de depender exclusivamente das sobras de outros predadores. Seu sucesso na caça está em sua incrível resistência e sua capacidade de trabalhar em equipe. Quando enfrentam presas grandes, como antílopes ou zebras, as hienas utilizam táticas que combinam velocidade, coordenação e uma resistência excepcional. Correm longas distâncias, esgotando sua presa antes de se lançar no momento oportuno. No entanto, seu papel como necrófagas também é crucial para o ecossistema. As hienas limpam os restos de cadáveres, eliminando fontes potenciais de doenças e completando o ciclo da vida. Esse equilíbrio entre caçadoras e necrófagas as torna agentes essenciais para manter a saúde dos habitats do Congo. A vida das hienas não está isenta de desafios. No Congo, elas devem competir com outros predadores, como leões e leopardos, por território e alimento. Essas interações frequentemente resultam em conflitos violentos, mas as hienas têm uma reputação bem conquistada por sua perseverança e habilidade para superar até mesmo os competidores mais formidáveis. Um exemplo disso é a rivalidade com os leões, que frequentemente disputam as mesmas presas. Embora os leões tenham a vantagem em termos de força, as hienas contam com seu número e sua capacidade de trabalhar em equipe. Em muitos casos, elas conseguem roubar as presas dos leões, demonstrando que não são fáceis de intimidar. Além de sua reputação e dos mitos que a cercam, as hienas desempenham um papel crucial nos ecossistemas do Congo. Ao consumir restos de animais mortos, elas reduzem a propagação de doenças e contribuem para a reciclagem de nutrientes no solo. Além disso, sua capacidade de se adaptar a diferentes ambientes as torna indicadores-chave da saúde do ecossistema. A presença de hienas em uma região sugere que o habitat é suficientemente robusto para sustentar predadores de alto nível, o que, por sua vez, reflete um equilíbrio ecológico saudável. Ao longo da história, as hienas foram objeto de histórias e lendas que as descrevem como criaturas traiçoeiras ou covardes. No entanto, essas narrativas não fazem justiça à verdadeira natureza desse animal. Sua capacidade de sobreviver em condições extremas, sua estrutura social complexa e seu papel na manutenção do equilíbrio ecológico demonstram que são muito mais do que as vilãs da savana. Apesar de sua resistência e adaptabilidade, as hienas enfrentam ameaças devido à atividade humana. A perda de habitat, a caça furtiva e os conflitos com as comunidades humanas estão reduzindo as populações desses animais em várias regiões, incluindo o Congo. Proteger as hienas não é apenas essencial para conservar esta espécie, mas também para garantir que os ecossistemas nos quais vivem continuem sendo funcionais e vibrantes.
As iniciativas de conservação no Congo devem levar em conta o papel crucial das hienas como predadoras e necrófagas, promovendo a coexistência entre humanos e vida selvagem. Em cada risada ressoante e em cada passo firme, a hiena nos lembra que a natureza não tem vilões, apenas sobreviventes que fazem o necessário para prosperar em um mundo cheio de desafios. No cenário diversificado e cheio de vida do Congo, a girafa se destaca como uma figura majestosa e peculiar. Com sua imponente altura e longo pescoço, esse herbívoro não é apenas um espetáculo para os olhos, mas também um componente-chave no ecossistema. Sua presença silenciosa e seu comportamento intrigante refletem uma adaptação perfeita ao ambiente que a cerca, tornando-a uma peça fundamental no mosaico da vida selvagem do Congo. A girafa é o animal terrestre mais alto do planeta, com uma altura que pode superar os 5 metros. Esse design singular, com um pescoço que pode medir até 2 metros, lhe confere acesso às folhas das árvores altas, especialmente as acácias. No Congo, onde as florestas abertas e as savanas arborizadas oferecem uma grande variedade de flora, a girafa aproveita sua vantagem evolutiva para se alimentar do que outros não podem alcançar. O longo pescoço da girafa não é útil apenas para alcançar folhas, mas também desempenha um papel importante em seu sistema de comunicação e defesa. Os machos, por exemplo, utilizam seus pescoços em um comportamento conhecido como necking, um confronto físico no qual balançam suas cabeças como massas para estabelecer domínio ou conquistar o direito de acasalar. O papel da girafa como herbívoro especializado tem um impacto significativo no ecossistema do Congo. Sua dieta é composta principalmente por folhas, brotos e flores, que ela seleciona com precisão utilizando sua língua prensil, que pode medir até 45 centímetros. Essa língua, coberta por papilas resistentes e protegida por saliva espessa, permite que ela manuseie até os espinhos mais afiados das acácias sem se ferir. Através de sua alimentação, a girafa desempenha um papel crucial na poda natural das árvores, o que favorece o crescimento de novas folhas e brotos. Além disso, ao consumir frutas e sementes, contribui para a dispersão dessas últimas, ajudando a regenerar a vegetação e manter o equilíbrio ecológico do ambiente. Embora as girafas não formem manadas rígidas como outros herbívoros, elas costumam se reunir em grupos soltos conhecidos como torres. Essas agrupações podem variar em tamanho e composição, mudando dinamicamente de acordo com a disponibilidade de recursos e as condições do ambiente. Dentro dessas torres, o comportamento social das girafas é sutil, mas fascinante. As fêmeas com filhotes tendem a ficar juntas, formando pequenas creches onde uma fêmea pode cuidar temporariamente de várias crias enquanto as outras se alimentam. Esse sistema de cuidado compartilhado mostra um nível de cooperação que muitas vezes é ignorado nesses gigantes silenciosos. Os machos, por sua vez, costumam vagar sozinhos ou em pequenos grupos, em busca de oportunidades para se reproduzir. A competição entre eles pode ser intensa, com as disputas de necking sendo um espetáculo de força e resistência que determina a hierarquia. Embora muitas vezes sejam consideradas animais silenciosos, as girafas possuem uma forma de comunicação mais complexa do que aparenta. Elas emitem sons de baixa frequência, como zumbidos e murmúrios, que são difíceis de detectar para os ouvidos humanos. Esse tipo de comunicação é especialmente útil nos espaços abertos do Congo, onde os membros de um grupo podem estar separados por grandes distâncias. Além dos sons, as girafas também utilizam posturas e movimentos corporais para transmitir mensagens, como a inclinação da cabeça ou o contato visual prolongado, o que demonstra um nível de interação social mais sofisticado do que se imaginava. Embora a girafa pareça estar perfeitamente adaptada ao seu ambiente, ela enfrenta uma série de ameaças no Congo. A perda de habitat devido à expansão da atividade humana, a desmatamento e as mudanças climáticas estão reduzindo as áreas onde as girafas podem encontrar alimento e abrigo. Além disso, em algumas regiões, a caça furtiva continua sendo um problema,
com girafas sendo caçadas por sua carne, sua pele, em alguns casos, como parte de práticas culturais. Essas ameaças estão levando a uma diminuição preocupante das populações de girafas, o que pode ter consequências negativas para os ecossistemas que dependem delas. No Congo, assim como em muitas outras partes da África, os esforços de conservação estão começando a se concentrar na proteção das girafas e de seus habitats. Isso inclui a criação de áreas protegidas, o monitoramento das populações e a educação das comunidades locais sobre a importância dessas criaturas. Ao proteger as girafas, não apenas se assegura a sobrevivência de uma espécie icônica, mas também se preserva o delicado equilíbrio dos ecossistemas nos quais elas vivem. Nesse sentido, a girafa não é apenas um gigante elegante, mas também um símbolo da conexão entre todas as formas de vida na natureza. O leopardo reina como um predador solitário e formidável. Este felino elegante e misterioso é um símbolo de astúcia e adaptabilidade, capaz de prosperar em uma ampla variedade de habitats. Com seu agudo instinto de sobrevivência e sua capacidade de passar despercebido, o leopardo desempenha um papel crucial no ecossistema do Congo, garantindo o equilíbrio entre predadores e presas. A pelagem do leopardo é uma obra-prima da evolução. Com manchas conhecidas como rosetas que cobrem seu corpo dourado, o leopardo pode se confundir facilmente com os jogos de luz e sombra das florestas tropicais ou a grama alta das savanas. Esse camuflado não apenas o protege dos olhos curiosos, mas também lhe permite emboscar suas presas com uma precisão mortal. No Congo, onde os ambientes variam desde as densas florestas tropicais até as áreas de transição abertas, a pelagem do leopardo se adapta perfeitamente ao seu ambiente, ajudando-o a caçar tanto durante o dia quanto à noite. Ao contrário de outros grandes felinos como os leões, o leopardo é um caçador solitário. Ele depende de sua habilidade e furtividade para se aproximar de suas presas sem ser detectado. Sua dieta é extremamente variada e reflete sua capacidade de aproveitar qualquer oportunidade, desde pequenos antílopes e macacos até aves, roedores e répteis. O leopardo é um predador oportunista, o que significa que raramente desperdiça energia em uma caça prolongada. Em vez de perseguir suas presas por longas distâncias, ele prefere emboscá-las, aproximando-se a poucos metros antes de lançar um ataque rápido e decisivo. Essa estratégia, junto com sua impressionante força, lhe permite derrubar animais maiores que ele. Uma das características mais notáveis do leopardo é sua habilidade de subir em árvores. Esse felino ágil pode escalar troncos altos com facilidade, até mesmo carregando presas que pesam mais do que ele. No Congo, essa habilidade não só lhe permite escapar de carroneiros como as hienas, mas também armazenar comida nos galhos para se alimentar mais tarde. As árvores também servem como refúgio para os leopardos, onde descansam durante o dia e vigiam seu território a partir de uma posição elevada. Esse comportamento destaca sua capacidade de aproveitar ao máximo os recursos disponíveis em seu ambiente. O leopardo é um dos grandes felinos mais adaptáveis do mundo e pode ser encontrado em quase qualquer tipo de habitat dentro do Congo. Desde as selvas úmidas e densas da bacia do Congo até as savanas e montanhas, esse predador se adapta às condições mais desafiadoras. Nas florestas tropicais, seu sigilo e camuflagem são ferramentas essenciais para emboscar presas em um ambiente cheio de obstáculos visuais. Nas áreas abertas, sua capacidade de se mover com rapidez e precisão lhe dá uma vantagem competitiva. Cada leopardo tem um território que defende e marca com urina, arranhões nas árvores e marcas visuais no solo. Esses sinais não apenas alertam outros leopardos de que essa área está ocupada, mas também ajudam a evitar confrontos desnecessários. Apesar de sua adaptabilidade e habilidades excepcionais, o leopardo enfrenta numerosas ameaças no Congo. A perda de habitat devido ao desmatamento e à expansão da agricultura reduz seus territórios, aumentando o risco de conflito com os humanos. A caça furtiva é outro problema significativo. Os leopardos são perseguidos por sua pele,
que é altamente valorizada, e em alguns casos, também como parte de práticas tradicionais ou por serem vistos como uma ameaça para o gado. No Congo, cada movimento silencioso do leopardo conta uma história de sobrevivência e equilíbrio natural, um testemunho da complexidade e da beleza da vida selvagem nesta região única do mundo. Nas vastas planícies e florestas do Congo, um dos animais mais imponentes e essenciais para o ecossistema é o búfalo africano. Com seu corpo robusto e seus chifres letais, esse mamífero conquistou o respeito tanto de predadores quanto de outras espécies que habitam a região. Embora sua imagem possa parecer intimidante, o búfalo africano não é apenas um gigante solitário. Na realidade, a verdadeira força desse animal reside em sua natureza social. Através da solidariedade e do trabalho em grupo, os búfalos africanos se adaptaram perfeitamente ao ambiente do Congo, vivendo em grandes manadas que lhes permitem enfrentar os desafios diários da vida na savana e na floresta tropical. O búfalo africano é um animal que, embora tenha uma aparência feroz, é conhecido por seu comportamento coletivo e cooperativo dentro da manada. Diferente de outras espécies que preferem a solidão ou pequenos grupos familiares, os búfalos vivem em grandes manadas que podem contar com mais de 100 indivíduos. Essas manadas são formadas por fêmeas, filhotes e machos mais jovens, enquanto os machos adultos geralmente são menos numerosos e preferem uma vida mais independente, embora às vezes se integrem nas manadas em busca de proteção e apoio. A vida em manada é crucial para a sobrevivência do búfalo africano. Na savana do Congo, onde os predadores são abundantes, a defesa coletiva é fundamental. Leões, leopardos e hienas são algumas das ameaças mais perigosas para os búfalos, mas graças à estrutura social das manadas, esses animais conseguem enfrentar esses predadores de maneira eficaz. Os búfalos se protegem mutuamente em caso de ataque, formando uma barreira sólida de chifres e corpos, o que torna extremamente difícil para um predador isolar um indivíduo. Em algumas ocasiões, eles até atacam os predadores com seus chifres afiados, colocando em risco a vida de seus atacantes. Essa defesa coletiva é uma das razões pelas quais os búfalos africanos são considerados um dos animais mais resilientes da África. Os búfalos africanos são herbívoros e passam a maior parte do tempo procurando pasto, folhas e ervas na savana do Congo. Sua dieta é variada, mas é principalmente composta por plantas de crescimento rápido que abundam nas áreas abertas. A constante busca por comida é um fator que influencia os movimentos das manadas, já que os búfalos precisam percorrer longas distâncias para encontrar alimento suficiente. No entanto, sua dieta não beneficia apenas a eles, mas também tem um impacto importante no ecossistema. Ao pastar, os búfalos ajudam a manter o equilíbrio entre as plantas da região. Sem sua presença, certas espécies de plantas poderiam proliferar descontroladamente, afetando a biodiversidade local. Assim, os búfalos atuam como reguladores do ecossistema, contribuindo para manter a saúde e a diversidade da vegetação nas savanas e florestas do Congo. Esse comportamento de pastoreio não só beneficia a vegetação, mas também cria habitats para outras espécies. Muitas aves e pequenos mamíferos dependem dos campos desmatados deixados pelos búfalos, pois podem encontrar alimento e abrigo nessas áreas. Na verdade, foi observado que algumas espécies de aves, como as araras, seguem as manadas de búfalos para se alimentar dos insetos que se levantam do solo enquanto os búfalos pastam. Apesar de ser uma das espécies mais resistentes na savana, os búfalos africanos enfrentam várias ameaças. A caça furtiva, devido à sua carne e pele, é uma das principais causas de sua diminuição em algumas áreas da África, incluindo o Congo. Caçadores ilegais se infiltram nas reservas naturais e parques nacionais,
colocando em risco esses animais, que já têm que lidar com os desafios da vida em um ecossistema tão competitivo. O búfalo africano é, sem dúvida, um dos animais mais emblemáticos e representativos do ecossistema do Congo. Sua adaptabilidade, sua vida em manada e seu papel fundamental no equilíbrio ecológico da região o tornam uma espécie-chave para a saúde da savana e das florestas tropicais.